E aí, gente, vamos falar então, né, sobre qual alimento começar a introdução alimentar. O que os estudos mostram e o que eu percebo muito na minha prática clínica, né? Qual que é o mais convencional, o tipo, né, o grupo alimentar mais convencional da gente iniciar a introdução alimentar em crianças não alérgicas? São as frutas. Por quê? O leite materno, né? Ele é muito adocicado, ele tem bastante lactose, que é o açúcar do leite de mamíferos, tem até mais lactose do que o leite de vaca. As fórmulas tentam ser o mais próximo ali possível do leite materno, então também tem um gosto mais adocicado, nem tanto as fórmulas hipoalergênicas muito quebradas, né, gente? Que a gente sabe que quanto mais a proteína ela é quebrada, ela dá um gosto residual mesmo, né? São fórmulas que têm um cheiro muito forte, um gosto muito forte, mas contudo elas têm um teor maior de carboidrato para, inclusive, suprir as necessidades nutricionais ali da criança para ser o mais próximo do leite materno. Então a criança já está mais acostumada com aquele gosto mais adocicado. Segunda questão, que o Brasil é um país tropical, a gente tem uma infinita quantidade aí de frutas, né, e opções ao longo aí de todas as regiões do Brasil, cada uma com as suas especificidades, mas nós temos uma boa quantidade de frutas para variar na introdução alimentar. Então, por isso, né, uma recomendação que vem aí já de um tempo, que é praticada em consultórios, é se orientar a fazer essa introdução alimentar com frutas, né? Mas por isso, não tem assim uma questão nutricional de estudo que seja melhor entrar com fruta do que com outros grupos alimentares, não. Até porque em outras culturas, né, eu tenho até aqui uma mamãe que participa do meu programa online de acompanhamento para crianças alérgicas, ela tem descendência oriental. E aí a filhinha, né, a PLV, ela tem gêmeas, inclusive a filhinha, uma das filhinhas é a PLV e tem outras alergias alimentares também. E a gente foi fazer uma consultoria individualizada, né, uma videochamada, e eu fui fazer essa orientação para ela sobre a introdução alimentar. E a vovó estava lá presente, e é a vovó, né, descendente da descendência de origem asiática. Agora eu não estou me recordando qual país, gente, se China ou Japão, me deu um branco aqui, no país específico, né? Mas toda aquela tradição oriental e o costume deles lá é iniciar com arroz, né? Então não é iniciar com fruta, é iniciar com arroz. E dependendo da cultura, né, do país, do tipo de povo, cada um tem uma cultura. No Brasil é muito comum se começar com frutas, né? Então é um costume, é mais do que um protocolo, um estudo que mostre que o ideal é começar, até porque crianças, né, de variadas partes do mundo começam a introdução alimentar aí com os alimentos que às vezes tem disponível, né? A gente, além de ter cultura diferente, a gente tem condições socioeconômicas diferentes e muitas vezes é o que tem, né? Então, só para desmistificar um pouco que tem que ser fruta, tá? Eu gosto muito de quebrar isso porque não tem nada nesse sentido. É só o que aqui é mais comum. E aí, o que eu vejo, né, o que os estudos mostram, o que eu vejo na minha prática clínica, gente? As frutas, elas têm um maior potencial alergênico. Então, o que é isso? Potencial, né, de gerar ali uma ativação do sistema de defesa e causar alergia, né? Então tem um maior potencial alergênico frente a outros grupos alimentares. E quando a gente pensa em fruta, pensa comigo, fruta entra onde, gente? É num lanche, correto? Eu não sei aí se você amamenta, né, ou se você compra fórmula. Tanto amamentar é muito cansativo e dispendioso, é lindo, é maravilhoso, é a maior entrega, sim, gente, mas poxa, só quem amamenta e ficou aí amamentando exclusivo por um tempo sabe o quanto é desgastante, né? E aí, fórmula também, principalmente quem precisa fazer a compra dessas fórmulas sabe o quanto é dispendioso. Fórmula hipoalergênica são fórmulas especializadas, são fórmulas que precisam ter a proteína quebrada e são fórmulas mais caras até do que as fórmulas normais de criança, que já são caras, né? Tem um custo maior. E se a gente pensa em fruta, a gente vai entrar com a fruta num lanche, onde a criança come menos, né? É um intervalo entre as grandes refeições, então o lanche seria uma pequena refeição.
E então, assim, não liberaria muito, né, o tempo da mãe, a criança não comeria, né, em termos assim de quantidade e aporte nutricional, uma questão tão específica e tão completa, como se a gente começasse investindo em alimentos das grandes refeições, como almoço e jantar. Essa é só uma linha de pensamento, tá, gente? Eu tô desenhando aqui para vocês qual que é a minha linha de pensamento. Mas muito pelo fato de alguns grupos alimentares que fazem parte dessas grandes refeições, almoço e jantar, terem um menor potencial alergênico, terem menor risco de causar alergia nas crianças a PLV e com demais alergias alimentares. E tem uma outra questão também. Muitas crianças, né, principalmente as crianças que têm sintomas intestinais, que têm inflamação ali do intestino, elas podem ter um quadro de deficiência de produção de enzimas que quebram carboidratos por conta da inflamação que a alergia causa, né? Então a gente chama de intolerância secundária à digestão de carboidratos, que são os açúcares, causada pela inflamação ali nas células, porque célula inflamada não faz bem o que ela deveria fazer, e as células do intestino têm que secretar enzimas, que são, por exemplo, os martelinhos, né, que quebram os nutrientes grandes que a gente come, a minúsculo pedacinho, porque a gente não absorve, gente, nutriente grande, a gente tem que quebrar, né, que são as enzimas que estão lá no intestino, boca, estômago tem também, mas a maior parte delas fica no intestino, que são esses martelinhos que quebram esses nutrientes grandes no menor pedacinho, né, em pedacinhos pequenos desses nutrientes, para que eles sejam absorvidos, para que eles passem de dentro do intestino para a corrente sanguínea e seja distribuído ali aquele nutriente em forma de energia, ATP, para todas as células, para elas desenvolverem todos os processos que elas desenvolvem aí ao longo do dia, né? Inclusive para a gente formar leite materno, para essa energia também passar para os nossos filhos. E se o intestino está inflamado, ele não consegue produzir, às vezes, né, em quantidade suficiente essas enzimas. Se o nutriente não é quebrado, né, se o carboidrato, o açúcar fica grande ali no intestino, aquilo vai causar um quadro de intolerância, de má digestão. Carboidrato grande dentro do intestino, seja a lactose, seja a sacarose e outros açúcares, eles vão puxar água, vão tender a dar diarreia na criança. Aquele carboidrato também que não foi quebrado, ele começa a ser fermentado pelas bactérias que colonizam ali o intestino, né, que moram ali no intestino da criança. Então vai produzir gases, dor, distensão abdominal, irritabilidade, na grande maioria dos casos, né, diarreia, fezes ácidas que podem assar o bumbum da criança, podendo até dar vômito também, porque toda essa situação ali de má digestão dá um desconforto gastrointestinal. Algumas crianças podem vomitar com essa intolerância momentânea, né, à digestão de carboidratos. Então, as frutas são muito ricas em carboidratos. Então, pode ser, gente, né, dependendo do que aconteceu aí com a criança, dos sintomas, do tempo que ela ficou inflamada, pode ser que naquele processo, durante ali o período do início da introdução alimentar, que pode se iniciar aos 6 meses de idade. Então, falando aí, né, dos alimentos, se a gente pensa, por exemplo, no grupo dos legumes e dos tubérculos, são alimentos que têm um potencial alergênico menor do que as frutas e têm uma concentração menor de carboidratos também. Então, podem dar menos desconforto e diminuir o risco também da criança fazer reação alérgica. Gente, tem criança que faz reação a tubérculo, alguns tubérculos, alguns legumes? Tem, mas é menos do que criança que faz reação a frutas, né? Não é que nenhum desses grupos são os mais alergênicos, não são, mas ainda assim legumes e tubérculos têm um menor potencial alergênico e representam alimentos das grandes refeições e têm uma menor concentração de carboidratos, prevenindo assim com que a criança tenha um quadro ali de desconforto que pode nos confundir com uma reação alérgica, né, gente? E só quem teve filho alérgico entende o quanto é desesperador ver uma criança que às vezes estava estabilizada, sem sintoma, evoluindo bem, começar a reagir a outros alimentos, principalmente no início. A gente tem que entender como o organismo da criança vai reagir a outras proteínas. São proteínas totalmente diferentes e são várias sequências de aminoácidos e ligações peptídicas diferentes que vão chegar ali naquele intestino.
Como que esse sistema imunológico vai reagir? Como que o intestino da criança, né, que às vezes já foi muito afetado pela reação alérgica, principalmente nas crianças com sintomas gastrointestinais, vai reagir à digestão desses alimentos com estruturas proteicas bem mais complexas, né, com carboidratos às vezes um pouco diferentes. Então tudo isso eu gosto de ir bem devagar, é um processo. Então, gente, eu gosto muito de iniciar a introdução alimentar com legumes e tubérculos. Isso tá errado? Tá errado começar com fruta? Tá errado começar com legume e tubérculo? Ou tá errado começar com cereais, como os asiáticos fazem? Não está errado, tá? É uma prática clínica minha, é uma observação que eu vejo de uma profissional que realmente acompanha a introdução alimentar da criança. Eu tô ali com as mamães que participam do meu programa, né? Todos os dias, tirando todas as dúvidas, acompanhando, vendo como cada criança reage. Tem criança que vai reagir a legume e tubérculo no início? Pode ter, né? É um número muito reduzido? Tem criança que se iniciar com a fruta vai reagir? Tem. Tem criança que se iniciar com a fruta não vai reagir? Tem também, né? Tem essa questão que eu sempre falo, a especificidade de cada criança com alergia. Mas que sim, os estudos já mostram que legumes e tubérculos têm um potencial alergênico, uma chance da criança reagir um pouco menor do que algumas frutas. A gente tem que ficar em especial atenção a algumas frutas que têm o potencial alergênico maior, em disparado, gente, até porque é o maior consumo que a gente tem aqui, né? A gente sempre fala muito aí do potencial alergênico do morango, do kiwi, que são frutas liberadoras de histamina. Histamina é a substância que está ali nos mastócitos, que são células de defesa, que é bem característico, né? Quando tem a liberação de histamina ali, aquelas placas vermelhas, né? A urticária da alergia. Só que a banana, porque no Brasil a gente tem muito mais consumo de banana do que de kiwi e morango, a banana tem se destacado aí como uma das frutas mais alergênicas, né? A gente tem algumas correlações aí também de síndrome de reatividade cruzada entre látex fruta, pólen fruta, que é mais comum na Europa, menos aqui, mas existe também, aqui é mais comum a látex fruta, tem algumas outras frutas associadas, mas isso é tema para outra aula, que a gente deve observar, mas a gente deve ficar atento a essa informação. Toda criança vai reagir à banana? É proibido banana para criança PLV? Não é isso, gente, não é isso, tá? É risco um pouco maior, a gente tem que ter uma especial atenção. Eu gosto de deixar esses alimentos que têm um risco maior um pouquinho depois. Eu vou introduzir ali, ver como é que a criança vai digerir, ela está começando a experimentar, pode ser que ela nem coma no início, pode ser que ela mais brinque, mais cuspa, mais se lambuze do que tudo. Eu quero ver como que está esse processo de digestão da criança, isso é importante, né? Eu não vou oferecer logo de cara para ela uma proteína complexa como uma proteína de carne, de frango, de ovo, por exemplo, para ver como é que ela vai, né? Põe aí, vamos ver como é que ela reage. Eu não faço assim com meu filho e eu não faço assim com os meus pacientes, né? Tudo eu faço com o máximo de segurança possível. A gente vai do menos alergênico para uma crescente, para o mais alergênico, a gente vai vendo como a criança reage ali dentro do processo de introdução alimentar. Então, gente, eu prefiro começar com legumes e tubérculos, os menos alergênicos, e a gente vai caminhando. Não é atrasar a introdução dos alimentos que têm maior risco de causar alergia, como, por exemplo, né, o leite é o campeão deles, leite de vaca, realmente, em crianças, né, tem uma mudança aí, em algum consenso, mas eu ainda sou daquela turma que leite de vaca a gente introduz em criança acima de 1 ano, porque antes disso é leite materno ou fórmula. O leite é o alimento mais potencialmente alergênico, sim, e mesmo as crianças já tolerantes, gente, né, até para não atrapalhar a questão, né, para não promover um desmame. E a gente sabe também que alguns alimentos podem influenciar aí na absorção de alguns nutrientes do leite materno, né, do leite de vaca podem concorrer, vamos dizer assim, com alguns nutrientes do leite materno. Então eu continuo com a minha indicação com os meus pacientes de leite derivados, né? Mesmo as crianças que a gente está em processo aí de acompanhamento, fazendo o TPO de avaliação de tolerância junto com o médico, acompanhando esse processo, é só depois de 1 ano, né? Antes disso é leite materno, a gente libera a dieta da mãe, faz os testes da mãe, faz alguns testes com fórmula, mas o leite integral de vaca e derivados é acima de 1 ano. Tá? Isso é importante também. E, logicamente, antes disso, a gente vai fazer testes, né? Sempre caminhando ali junto com a avaliação médica, com
os outros alimentos potencialmente alergênicos, mas, gente, não vou entrar com todos os alimentos de uma única vez com a criança aos 6 meses. Concorda comigo que muitas vezes o intestino nem está pronto para digerir, né? Como eu falei, principalmente proteína animal são proteínas mais complexas, tudo a seu tempo. Nem com criança que não é alérgica a gente introduz tudo do mesmo jeito, né? E eu queria levantar aqui também para vocês, cuidado com textura, gente, e consistência dos alimentos, tá? O que eu vejo de orientação, de começar a dar sopa para a criança, né? Sopa líquida mesmo com pedacinho. A consistência da introdução alimentar é consistência de purê. E amassado, não é liquidificado nem peneirado. A gente cozinha bem o alimento e amassa com garfo. É importante que tenha pedacinhos pequenininhos no início, para que comece a estimular ali a criança a fazer a mastigação, para que ela desenvolva o tônus, a força no maxilar, para mastigar. Isso, inclusive, vai estimular a criança no momento da fala. Eu conheço casos, né, muito próximos a mim, inclusive, que a criança ficou por muito tempo com uma alimentação, né, orientação mal feita. A criança ficou, não era porque a criança tinha uma outra doença que precisava não, tá, gente? Tem casos e casos. Tem crianças que têm algumas outras doenças, outras questões que acometem, que a criança precisa realmente de um tipo de alimentação um pouco mais, né, liquefeita, batida, mais aguadinha. Não estou falando disso, estou falando só de criança com alergia alimentar, que não tenha outras restrições. Mas eu já vi isso acontecendo até com criança que não era alérgica. A família ficou dando ali muito tempo, né, meses, chegando até a anos, de refeição batida no liquidificador e muito aguada. A criança teve problema até no desenvolvimento da fala, até na pronúncia. Ela não tinha força no maxilar e atrapalhou a pronúncia, a fala da criança. Olha que loucura. Gente, o corpo humano é todo ligado, tá? Então, cuidado com isso, não é sopa, é purê. Não faz uma maçaroca, a criança está aprendendo ali a identificar alimentos. Ponha os purezinhos separados, né? Na medida que você está testando aquele alimento, com aquele tempo, naquele momento, dependendo do sintoma que a criança tem, monte o pratinho colorido, deixa a criança sentir cada gosto do alimento, deixa ela brincar, deixa ela quebrar a resistência, deixa às vezes ela até levar o alimento até a boca, né? O método de introdução alimentar existem vários e também não tem certo e errado. Eles podem ser mesclados, vai depender da criança, né? Falei isso ontem também aqui no Quando Iniciar, né? Que é o método das papinhas, o método BLW, né? Que do inglês é a sigla Baby Led Weaning. Eu detesto a tradução desse método, acho que eles tinham que mudar essa sigla, que é o desmame guiado pelo bebê. Introdução de alimento sólido não é desmame, tá? Uma coisa não tem nada a ver com a outra, muito pelo contrário. A gente introduz o alimento sólido para complementar o aleitamento materno. Não é desmame, você não entra com alimento sólido para tirar leite materno. Eu acho essa tradução péssima. Mas né, tem essa sigla, BLW, que é, vamos dizer assim, na tradução que eu mais gosto, uma tradução minha, que é o momento que a criança, ela favorece a sua introdução alimentar. Ela vai guiando a sua introdução alimentar. Ela pega o alimento, né? Logicamente a gente tem que ter conhecimento para fazer a cocção e o corte do alimento para que a criança não engasgue. Tem que ser no momento certo, na medida que a criança já tem um amadurecimento suficiente também para fazer esse método, né? Isso é importante. E na medida que a criança também não tenha outras patologias associadas com problema de disfagia, gente. Deglutição, isso é importante que o profissional avalie, que o pediatra avalie bem, tá? Isso é muito importante. Então, na medida que a criança não tem outras questões, né? É só uma alergia e não tem problema de disfagia, por exemplo, mesofagite eosinofílica, né? Ou mesofagite decorrente de uma doença de refluxo, que pode piorar essa questão. Ou, por exemplo, eu tenho alguns pacientes com síndrome de Down, né? A síndrome de Down, ela tem uma característica muito específica e aí vão ter recomendações específicas para a introdução alimentar da criança com síndrome de Down e alergia à proteína do leite de vaca, porque é uma criança que tem uma hipotonia, né? Que tem uma menor contração, né, desse trato gastrointestinal. Então esse alimento pode ficar mais parado, às vezes ele precisa no início ser realmente um pouco mais líquido. É uma criança que tende a ter um favorecimento aí no acúmulo de gordura, é uma criança que precisa
precisa de alimentos mais antioxidantes. Gente, enfim, é todo um outro processo, mas aí tem uma outra questão associada, eu faço também essa recomendação para os meus pacientes, né? Aí é uma outra história, tá? Mas criança normal, purezinho, a gente vai ir cada vez amassando menos. Com 8, 9 meses, a grande maioria das crianças, gente, já tolera um alimento bem cozido em pedacinhos, para estimular essa mastigação. E a gente vai entrando, né? Eu tenho um protocolo de introdução alimentar, que é uma base que eu individualizo para cada paciente meu. Eu liberei até esse protocolo para muitas de vocês baixarem aí de forma gratuita, mas tem lá várias recomendações. Aquilo é uma base, só para vocês entenderem mais ou menos como funciona o mecanismo. Aquilo não substitui, né, uma consulta e uma orientação do profissional que está acompanhando aí você, seja do médico ou do nutricionista, é só para vocês não fazerem muito errado, né, que eu vejo muitas orientações erradas que põem a perder todo esse processo. Às vezes, gente, a criança está estabilizada, faz a introdução errada, põe tudo a perder. Põe tudo a perder. E né, eu, como mãe de alérgico, eu sei o quanto isso é desesperador. Ver o nosso filho que estava bem, evoluindo bem, aí você toda animada ali com a introdução alimentar, achando que muitas vezes aquilo ali vai te ajudar bastante, né? Por te liberar um pouco daquele processo de aleitamento materno, que é exclusivo da mãe, né, e é desgastante, por te ajudar às vezes a gastar um pouco menos, né, em fórmulas, que aquilo vai ajudar o seu bebê, que vai miraculosamente estabilizar o seu bebê, e muitas vezes não é isso que acontece, porque não foi bem orientado.